Oi, gente. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você um método de 5 passos que eu uso para criar uma nova realidade para mim, para acessar o meu eu mais potente, o meu eu mais forte, mais próspero, mais realizador. Então, se você deseja isso para você, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Então, primeiro ponto para a gente começar, eu escrevi aqui para a gente não deixar passar nada, né? Primeiro ponto, tudo que você quer, tudo aquilo que você imagina já existe. Como assim, Carol? É assim, eu não sei você, tá? Mas tudo aquilo que eu sempre quis, né? Morar no local XY, minha casa ter X coisa, ter um carro XY, fazer tal viagem, conhecer tal lugar, ir em tal restaurante, enfim, não importa o que é. Tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você imagina, tudo aquilo que você consegue visualizar, aquilo já existe de alguma forma, lembra, né? Tudo aquilo que já foi criado, alguém pensou para que aquilo existisse. Então, se tudo já existe, nós só precisamos acessar aquela situação. Como assim, Carol? E é exatamente isso que eu quero destrinchar com você no vídeo de hoje. Aqui, quando a gente começa a entender e aceitar que isso é uma realidade, que isso é real, que então tudo já existe, eu só preciso começar a pensar de fato no que eu desejo para mim. De fato, como seria essa nova realidade para mim? Eu vou te dar vários exemplos, tá, de coisas que eu fui fazendo e que me ajudou a chegar, né, aonde eu tô, mas a base é você entender que é uma mudança de consciência, né? Que a consciência que você tá agora não é a mesma consciência que vai te levar para você estar no determinado XY local, situação ou com tal coisa. Então, tem um mantra que eu tenho, né? Uma afirmação, uma declaração, mas eu chamo de mantra, que se tornou uma crença. Lembra que crenças são certezas absolutas que a gente carrega, né, na nossa mente, no nosso coração e nas nossas ações, né, que geram comportamento. Então, vai gerar uma ação. Então, a crença é uma certeza absoluta que a gente tem dentro da gente que aquilo é real, que aquilo é real. Então, eu vou compartilhar esse mantra que eu tenho para mim e que talvez você possa usar se fizer sentido para você, mas ele me ajudou muito na minha jornada, que é assim: eu vivo, eu tenho e sempre vou ter uma vida boa e uma vida leve. Para mim é muito importante ter uma vida boa. Por quê? Porque eu gosto de qualidade, eu gosto de coisas boas. E por que da leveza? Para sair daquele padrão que tem que trabalhar absurdamente para poder viver uma coisa boa, para poder usufruir da vida, que você tem que trabalhar incansavelmente para poder ter dinheiro, para poder fazer uma viagem, para poder comprar o que você quer, enfim. Eu estou dando só alguns exemplos, mas vai pensando na sua jornada. E para mim isso é muito importante, e principalmente, né, o momento atual que eu estou vivendo é mais ainda. Então, aqui que eu quero que você preste muita atenção nesse vídeo a partir de agora, porque lembra, a partir da sua interpretação, né, você vai gerar uma percepção, porque você está interpretando, então você está percebendo algo na sua vida. Lembra, pensando no que você quer para você, já vai pensando aí, vai fazendo um mapeamento. E a partir daquilo que você interpreta, aquilo que você percebe, a sua percepção vai gerar uma ação em você. Você vai agir de alguma forma, porque você percebeu uma realidade. E aquela ação vai gerar uma crença em você. E aí você começa a construir o seu ciclo da realidade. Então, o que você percebe, né, daquilo que você quer para você, se é possível ou não, lembra, se tudo já existe, eu preciso acessar essa minha versão, essa minha realidade, esse meu sonho, esse meu projeto, esse meu desejo, é a minha percepção e a minha interpretação é onde eu vou focar a minha energia. Lembra? O foco é onde você vai canalizar a sua energia. E a sua energia é onde você coloca a sua atenção.
Lembra? É o seu foco. Então, a sua energia é o que vai trazer à tona a materialização, mas a sua atenção é que vai aumentar o seu campo vibracional, né? A sua energia. Então, o primeiro passo que eu quero trazer aqui para você entender, né? Agora eu vou te trazer o método mais estruturado, tá? Eu precisava destrinchar essas informações com você. Então, o primeiro passo é a sua atenção. É onde você coloca o seu foco, é onde você coloca a sua energia. Então, se você sempre está focando no problema, né, que nada vai dar certo, que não dá, que é muito difícil e que é impossível fazer, ter, realizar aquilo para mim, você só está reforçando, lembra, da crença, a crença do eu não consigo, eu não posso, eu não tenho permissão para fazer aquilo. Então, o primeiro passo é você identificar onde você está colocando a sua atenção. O segundo passo são suas crenças. Lembra, suas crenças moldam a sua realidade, porque é a certeza que você carrega dentro de você. Lembra lá a sua atenção? Se você acredita que você não vai conseguir de forma alguma, você tem crenças limitantes que estão bloqueando você de avançar. Por isso que às vezes você já tentou de tudo e não conseguiu, porque você não está olhando para suas crenças. Lembra, as crenças, é muito sério isso, gente. As crenças, você pode estar reforçando, né, essa crença, essa certeza que você tem dentro de você. Só que lembra, essa crença, ela foi passada para você pelas pessoas que te deram a vida, pelas pessoas que criaram você, que cuidaram de você. E você pegou como uma verdade absoluta. Só que hoje, né, com a sua idade, você assistindo essa aula, você começa a entender que você pode decidir pensar sobre essa crença se aquilo que você sempre ouviu faz sentido para o caminho que você quer viver, né, que você quer ser, que você quer estar. Porque se você entende que para onde você quer ir sempre tem algo batendo, né, uma crença que está sempre batendo na sua cabeça, né, vou usar esse termo, você está assumindo que aquilo não é possível, mas lembra, as crenças são padrões repetitivos de pensamento que ficam rodando no nosso HD, que sempre estão alavancando ou diminuindo a gente, né, jogando a gente para baixo. Só que o que eu quero trazer para você aqui, para você entender, isso que você vem alimentando dentro de você, você percebe que é seu ou é do outro? Quem te deu, né? Quem te criou, quem te deu a vida, quem te educou, do ambiente onde você estava inserido. Porque isso daqui muda todo o jogo. Lembra? Lembra que eu compartilhei qual que é meu mantra? Aquilo é um mantra para mim. E esse mantra, ele deixa claro sobre coisas boas. Então, se você não tiver esse seu HD rodando essas informações positivas, não tem como você desbloquear. Qual que é o terceiro passo? As suas emoções, né? Sentimentos de falta. Olha, a crença e vai lá em cima na atenção. O medo, a frustração. Então, todas as emoções, né? Lembra que começa onde a gente coloca o foco. E aí vai reforçar aquilo que está rodando dentro do meu HD, que são os pensamentos, as frases. Vai reverberar um sentimento. Então, se eu acredito que tudo é um problema, é óbvio que eu estou com medo de alguma coisa, que eu estou frustrado por alguma situação e eu estou com medo de faltar alguma coisa para mim, né? E pode ser N coisas, tá? Então, o terceiro passo é você entender como estão suas emoções. Elas estão mais para baixo ou elas estão bem? Quarto passo, seu ambiente. Tem a ver com o quê? Com pessoas, lugares, objetos. Tudo isso daqui vai reforçar a sua realidade atual. Carol, como assim? Lembra, o ambiente ele molda a nossa vida, porque o ambiente é feito de pessoas, lugares e objetos. Então, na sua casa, o ambiente onde você está inserido, tem coisas, situações e pessoas que alavancam, que levam você a construir aquilo que você quer, viver uma nova história, ser uma nova pessoa, ter algo diferente na sua vida, ou está reforçando só o que já foi, que não serve mais na sua jornada. Então é importante você entender no seu ambiente, talvez fazer um desapego
é muito importante, de coisas, objetos, situações que não combinam mais com quem você quer ser daqui para frente. E o quinto passo, seus hábitos, né? Lembra que a rotina vai moldar suas ações e que essas ações é o que mantém você nesse mesmo ciclo. Lembra, a rotina molda a nossa vida e ela é formada de hábitos. Então, se você não entende que é a rotina que você precisa também modificar, porque ela reforça esse ciclo repetitivo que você está vivendo. E aí, lembra que todos os dias você começa a repetir, 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 né, esse ciclo, talvez muitas vezes de forma inconsciente, mas isso pode ser eliminado desde que você torne consciente essas informações. Carol, então me diga, qual que é a chave para gerar essa mudança? E é isso que eu vou destrinchar agora com você, tá? Primeiro eu precisava te explicar esse cenário para que você pensasse na sua jornada e agora a gente vai para a mudança real. Então, para a gente mudar a nossa realidade, a gente precisa, não tem como identificar, né? Alterar de forma consciente. E eu sempre falo sobre isso. Gente, consciente não é só saber uma coisa, é aplicar na própria jornada, senão não se torna sabedoria, senão é só mais um conhecimento que eu tenho, né? É só mais eu já assisti mais um vídeo que fala da mesma coisa. Mas se você não aplica as informações, você não consegue fazer as mudanças. Se você lê o livro, mas não aplica nada, se você faz o curso e não aplica nada, se você vem para a mentoria, para a terapia e não faz os exercícios que tem que fazer, não muda nada. Então é esse mesmo conceito. Então, a gente primeiro precisa identificar de forma consciente, né? Cada um desses passos. Então pensa nos 5 passos que eu trouxe aqui para você, quais desses 5 você percebe que estão bloqueando mais você? Nossa, cara, eu percebi que são todos. E aí você entende por que você está num nível que não está vivendo, acessando o que você deseja para você, entende? É uma matemática, gente, não tem como. Se você fizer movimentos diferentes, conscientemente, né, com propósito, com energia, com intencionalidade, as mudanças vão acontecer, eu garanto a você. E esse processo, né, tudo que eu estou trazendo para você é como se fosse uma desprogramação. Então, você viu que a gente tem que desprogramar a crença, desprogramar o hábito, desprogramar as emoções negativas, desprogramar, tirar a atenção de uma coisa que não está sendo legal para ir para uma coisa que vai ser potente para a minha jornada. E aí, como que você pode começar? A partir de agora, eu vou destrinchar as etapas que você tem que percorrer para que você consiga fazer essas mudanças de chave, tá bem? Então, a primeira etapa é identificação da realidade desejada. Lembra? Eu sempre falo sobre isso, se você me acompanha, você vai lembrar de eu falando sobre isso. Se eu não sei para onde eu vou, eu não tenho como chegar. Se eu coloco no Waze, eu estou em João Pessoa, onde eu estou hoje, e eu quero ir para São Paulo. Se eu não coloco Waze, eu só quero viajar, me leva para um lugar. Ele vai levar para qualquer lugar? Não, na verdade o Waze nem vai sair do lugar, né? Depois você me corrige se eu estiver errada. Mas a identificação da realidade, o que você deseja viver de fato, é muito importante, porque é isso que vai te trazer a ação, o hábito, gerar as emoções. Eu vou destrinchar isso mais aqui, tá? E vai gerar motivo para você agir todos os dias. Então, o que você quer? Hoje, o que você quer para você? Eu vou dar um exemplo, né? Vou trazer o meu mantra, porque o meu mantra, ele trabalha não só o lado pessoal, mas o lado profissional também, ó. Eu vivo, eu tenho e sempre vou ter uma vida boa e uma vida leve. Então, aqui eu já estou afirmando que eu vivo. E é isso que eu quero trazer para você, que esse detalhe é muito importante, muda o jogo, tá? Que assim, tudo que você vai fazer para mudar a sua mente, né, para uma nova realidade potente, é importante você trazer sempre para o momento presente. Então, eu vivo, você concorda que é uma afirmação do hoje, do agora? Eu já estou afirmando. Não sei você, talvez você não esteja vivendo aquilo que você quer, mas começa a trabalhar a sua cabeça para você entender a importância de você trazer uma direção que seja voltada para o seu hoje,
né? Então você tem que pensar no que você quer para amanhã, mas você tem que viver no presente, no hoje, tá? Então, detalhar o que você quer é muito importante. Vou dar um exemplo, tá? Hoje eu estou em João Pessoa, né, numa cidade de praia, mas isso não foi criado do nada. Eu sabia muito bem o que eu queria. Eu comecei a visualizar, né, a meditar. Eu vou trazer isso na etapa 3, mas eu vou falar um pouquinho agora já. A já meditar sobre como seria essa minha nova realidade, mesmo nunca tendo morado aqui. Mas não importa que eu nunca morei, mas é o como eu quero viver, como eu quero me sentir, como eu visualizo que aquilo é a realidade para mim, que é legal para mim, não para o que os outros falam, tá? A etapa 2 é a imersão sensorial. Eu fiz muito isso também. Não é só trazer imagens, né, do que você deseja para você, ou um quadro dos sonhos, ou uma proteção de tela. É você colocar uma imersão a mais em você, né? É você realmente ativar os seus sentidos de forma mais consciente. Vou dar um exemplo, tá? Quando eu estava em Londres, já fazendo esse trabalho em mim, para criar essa nova realidade que eu estou vivendo hoje, Londres, eu não sei se você conhece, é uma cidade um pouco mais fria, né? Um pouco, muito mais do que aqui onde eu tô, né? Então, lá tem dias que estava dias, né, com céu azul, mas a maioria do tempo não fica assim. Então, mesmo dias frios, eu aproveitava para caminhar no frio, mas eu imaginava o sol em mim, eu imaginava aquele céu azul. Eu saía nas ruas olhando para as pessoas, sorrindo, mesmo que ninguém sorrisse para mim, falasse um bom dia, porque isso quase não existe. Eu acho que em 2 anos e meio que eu estive lá, eu tive 3 bons dias. Mas está tudo bem, lembre, a cultura, o local, a gente tem que se adaptar. Mas eu queria viver isso, né? Hoje, todos os dias, todo mundo que eu encontro, as pessoas falam bom dia. Isso é tipo assim, para mim é muito legal. Por quê? Porque eu queria viver isso, entende? Tem a ver com o que você quer viver. Então, você começar a colocar como seria, né? Colocar essa imersão sensorial. É você colocar coisas que remeta ao que você quer viver, sons, né? Toque, sabores, né? Você vê imagens. É você sentir aquilo como se já fosse real para você. Essa etapa é muito importante. E eu vou linkar com a próxima que tem a ver, que é a etapa 3, que é assim, o mantra, afirmação ou declaração, né? Você pode usar o termo que você quiser. Mas o principal é você entender que você precisa ancorar aquilo que você quer para você. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu escrevi atrás. Lembra? É você criar uma afirmação que realmente, um mantra, né? Que represente aquilo para você verdadeiramente com uma realidade que você quer para você. Então, vou dar um exemplo. Lembra do meu mantra? Eu vivo, eu tenho e sempre vou ter uma vida boa e uma vida leve. Porque isso daqui é um mantra que eu criei para mim que tem a ver com a minha vida. Então, pensa assim, ah, Carol, então eu tenho que criar um para mim? Não, você pode pegar outros de outros lugares, não tem problema. O mais importante é você entender isso que eu me identifiquei, essa afirmação, ela realmente, ela está potente em mim, ela me gera uma emoção positiva, ela me gera uma força, porque o que eu quero dizer aqui no 3 é você entender a importância que vai ter no seu dia a dia quando você coloca uma afirmação, uma declaração ou um mantra que faça sentido com quem você é e para onde você está indo, porque é o que vai ajudar no seu campo mental e vibracional para gerar as ações que você precisa ter. Então, deixa eu ver aqui. Esse ponto aqui é muito importante, tá? Meu Deus, calma. Etapa 4 é a visualização até a realidade. Você precisa se ver hoje, mas indo em direção ao que você deseja. Isso aqui é muito importante. Eu falo que é a meditação criativa, né? Eu não medito, na verdade, né, depende. Por isso que a gente tem que tornar consciente que a gente quer. Quando eu quero meditar para relaxar, eu direciono a minha mente, as minhas emoções para isso.
quando eu tenho a intenção de materializar algo para mim, criar uma nova realidade, eu vou meditar de forma criativa com essa intencionalidade. Que entende que a meditação é um dos melhores recursos para você criar o que você quer, desde que você use ela de forma mais direcionada para isso. Então, a meditação criativa, que é o que eu dei exemplo aqui agora, é exatamente para você criar o que você quer e você tem que trazer essa sensação para você, né? Daquilo que você quer para o agora. Então, vou dar um exemplo. Quando você vai meditar, então vou dar um exemplo. Quando eu estava meditando, eu sentia, né? Eu procurava trabalhar a minha mente, porque eu já tenho isso no meu HD. Lembra? Eu amo praia. Então, dentro do meu HD tem o som da praia. Se eu fechar os olhos e pensar em praia, eu vou puxar em algum momento uma lembrança daquela experiência que eu já vivi e que foi enriquecedora para mim. Então é fácil. Quando você vai criar uma realidade de algo que você já conhece, só que você quer voltar a viver uma experiência positiva para você, é só você puxar esses canais que você já tem na sua parte sensorial. Carol, e como que eu faço para criar uma realidade de algo que eu ainda não vivi? Aí entra a meditação criativa, é você pensar como seria isso. Como seria essa casa, esse carro, esse local, esse ambiente, o seu trabalho? Como seria isso para você? Então, você aí tem que fazer pesquisas. Lembra lá das etapas? Como seria uma imagem que represente isso para você? Você precisa buscar, isso é pesquisa, para que você acesse isso que conecte a você. Lembra da minha frase? Essa frase para mim, para você talvez não é nada, mas para mim ela é muito potente, porque ela representa exatamente o que eu amo. Eu vivo, eu tenho e sempre vou ter uma vida boa e uma vida leve, porque eu gosto de viver coisas boas. E para isso você tem que estar bem, você tem que estar prosperando, entre outras coisas, não é verdade? Então, qual que é a quinta etapa? É a ação diária, né? Que é a consistência. Então, você precisa praticar essas 5 etapas, né? Que eu destrinchei aqui com você, todos os dias. Carol, todos os dias? Óbvio, você não escova o dente todo dia. Carol, quanto tempo eu tenho que fazer? Depende. Quanto tempo você precisa para fazer uma meditação criativa? Às vezes eu faço 5 minutos, às vezes eu demoro 20, já demorei 40, depende. Depende se eu estou entrando no flow, tá tão gostoso que eu quero ficar. Depende se a sua frase você já ancorou e ela tá já fluindo para você. Se você tem que testar um dia, testar outra. Você precisa alinhar isso para ver qual que conecta mais você. Mas o principal é assim: se você não tiver consistência todos os dias para fazer essas etapas, fica muito mais difícil de você realizar. No caso aqui, eu estou trazendo um método que eu faço de forma prática há muitos anos, que me ajudou a fazer o que eu queria fazer para minha vida, tá? Carol, quanto tempo vai demorar para eu realizar o que eu quero? Depende. Quanto tempo você vai se dedicar todos os dias? Quanto tempo você vai demorar para ter paciência, calma e serenidade para esperar que as coisas aconteçam? Lembra? O universo, ele sempre vai trazer aquilo que a gente quer, mas ele nunca vai trazer no momento de caos, no momento de nervosismo. Você tem que estar bem, você tem que estar tranquilo. Por quê? Você está confiando em você, você está confiando na vida e você está confiando que as coisas vão acontecer. Então, uma coisa muito importante que você precisa notar isso é: desenvolva a fé em você, desenvolva a fé na vida e tenha paciência para que o universo traga aquilo que você deseja para você. E eu garanto a você que as coisas vão acontecer e acontecem. Só que para cada pessoa demora um tempo. Pode ser que demora muito, né, pouco tempo, e outras demorem um pouco mais. Mas o principal é, primeiro, você entender quem você é, para onde você quer ir, por que você quer ir, por que você quer aquele sonho. Segundo, você viu quantas etapas, quantos processos precisam ser olhados com profundidade, com consciência, para destravar. Então, são muitos processos que precisam ser, né, olhados com carinho
para que você desenvolva primeiro esse mindset, essa mentalidade e consiga realizar isso que você deseja para você, tá bem? Se você deseja uma ajuda, né, mais personalizada, que eu possa te ajudar, aqui embaixo no descritivo tem uma seção estratégica, eu posso fazer isso, né, para você, com você, tá bem? E também tem o meu livro digital, que pode ser uma peça do seu quebra-cabeça, porque lá eu destrincho alguns passos para que você faça uma virada de chave e torne consciente para você criar aquilo que você deseja para você. Você tem duas opções que você pode usar aqui no canal, tá bem? Se você gostou, por favor, deixe o seu curtir. Comente aqui embaixo como foi essas aulas, se você já pratica, se você já conhecia essas etapas, se você está nesse movimento de criar algo para você. Se inscreva aqui no canal e você que é inscrito, muito obrigada por você estar me acompanhando. Beijo grande no seu coração e eu te vejo no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Tchau!